Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o risco de sanções europeias ao Brasil, tá? Olha só o que está acontecendo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu acho que é importante destacar esse risco, que é um risco enorme. O Brasil já está sofrendo sanções americanas por conta do julgamento absurdo contra Bolsonaro, um julgamento sem nenhum fundamento, sem nenhuma lógica, e agora corre o risco de ter sanções europeias também. O Trump está exigindo que a União Europeia imponha tarifas de 100% na China, na Índia e no Brasil. Não está aqui na manchete, mas no Brasil também, para pressionar Putin, dizem fontes, né? Vamos entender essa história aqui, porque tem outras coisas ligadas aqui. Olha só, descobriram que importadores brasileiros estão importando ureia do Irã. Exato, também tem sanções do Irã, então não é só da Rússia não, o Brasil também tem importado coisa do Irã. Vocês sabem quem é muito amigo do Irã, né? O Lula, exatamente. E saiu recentemente uma lista de navios sancionados da Rússia que tem navio brasileiro no meio. Essa notícia foi sugerida por Marlon Volgan, Ivy Woodstock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é o que eu estou falando para vocês, né? O que pode vir de sanção ao Brasil aí nos próximos meses em função dessa situação do julgamento do Bolsonaro? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Trump quer sancionar o Brasil, mas como eu expliquei para vocês, existem cuidados que precisam ser tomados nessa história. Um caminho que ele já está seguindo é justamente o de pressionar a União Europeia a punir países que continuam fazendo negócio com a Rússia. Isso é um sentido lógico. Por quê? Porque a Europa é o maior interessado em que os Estados Unidos apoiem a guerra contra a Rússia. E o problema disso é que, embora a Europa queira que os Estados Unidos façam sanções contra a Rússia, ou imponha coisas contra a Rússia, ou ajude mais a Ucrânia contra a Rússia, a própria Europa ainda importa gás e petróleo da Rússia, o que é uma inconsistência que o Trump tem apontado, né? Isso já está mudando, tá? A Hungria já decidiu que vai parar de comprar petróleo da Rússia, a Eslováquia também já está parando, então, ou seja, isso deve acabar, a compra de petróleo e gás da Rússia pela Europa deve acabar, né? Só que agora o Trump quer também impor aquele pacote com 100% de tarifas na China, na Índia e no Brasil. Não está aqui escrito no título, mas o Brasil entra nessa história, em países que compram combustível da Rússia, exatamente como uma maneira de pressionar os dois lados. Por quê? Porque olha só o problema que tem nesse momento, né? A Rússia continua ganhando dinheiro vendendo petróleo para um monte de países, inclusive para o Brasil, e isso dificulta a coisa. Enquanto a Europa gasta grana para se defender dos drones russos, os russos ganham dinheiro e constroem mais drones com esse dinheiro para atacar a Europa. É uma situação que não faz sentido nenhum, tem que parar de fazer comércio com esse pessoal mesmo, né? A gente já viu que essa sanção americana ao Brasil por comprar petróleo da Rússia já está sendo discutida. Já tinha sido aprovada no Congresso e está com o Trump. O Trump tem o poder de fazer isso a qualquer momento. Mas qual que é a preocupação do Trump? O Trump quer fazer uma punição adequada ao Brasil e também quer ter um cerceamento adequado à Rússia. Repara como é que com essas sanções ele resolve dois problemas de uma vez só. Ele primeiro resolve o problema da Rússia, porque se a China e a Índia não comprarem mais óleo da Rússia, elas ficam com a Rússia fica com uma situação muito complicada, né? Mas a Índia e a China podem decidir então ter a tarifa e não comprar mais e continuar comprando da Rússia do mesmo jeito e deixar isso para lá. Eles podem fazer isso, né? Mas de novo, um dano grande para a economia desses países. E para o Brasil, que já está com uma tarifa alta, isso daqui colocaria um peso ainda maior, porque seria não apenas os Estados Unidos, a gente proibido de vender para os Estados Unidos, mas também proibiria a gente de vender para a Europa. Isso é uma situação mais complicada para o Brasil. O Brasil está dizendo que não afetou muita coisa. Afetou. Eu já fiz um vídeo hoje sobre o café, que está com problemas seríssimos aqui no Brasil. O Brasil teve uma queda enorme no volume de café, e isso vai prejudicar muito os agricultores que produzem café aqui no Brasil. Infelizmente, não tem como evitar. Outros produtos, porém, não teve tanto impacto, porque não vende para os Estados Unidos, vende para a Europa. Só que, de novo, se sair isso daqui, meu amigo, acabou vender para a Europa também, vai ser 100% de tarifas na Europa também, né? Então, além disso, tem havido uma série de investigações aí por conta de quem é que está recebendo isso daqui, ó. A Inglaterra colocou mais 100 navios na frota cinza da Rússia, tá? É uma lista, essa lista aqui de navios aqui, ó, são 1.254 navios que já estão proibidos
de circularem no mundo, né? Já estão sancionados. Tem aqui a lista da OFAC, da FCDO, da UANI, da Europa, da Austrália, do Canadá. Tem um monte de listas aqui de sanções e, particularmente, cadê o navio brasileiro aqui? Está aqui, ó. Esse navio brasileiro aqui, ele está na lista da OFAC e da UNANI, tá? Veja, o fato de ser bandeira do Brasil não quer dizer muita coisa, tá? Bem como não ser bandeira do Brasil também não quer dizer muita coisa. A bandeira de um navio não quer dizer necessariamente a propriedade daquele navio, é apenas onde o navio é inspecionado e paga taxas e não sei o que lá, né? Então, muitos navios são inclusive de determinados lugares. Panamá, por exemplo, tem muito navio do Panamá, porque do ponto de vista da tarifário é interessante, né? Libéria, também tem muito navio da Libéria, enfim, tem um monte, aqui, ó, Libéria, tem um monte de coisa. São países pequenos que têm uma frota monstruosa de grande por conta das condições melhores do navio ali. Então, o fato de ter uma bandeira ou não quer dizer que o navio seja daquele país. Mas isso ilustra bem o tipo de problema que você tem aqui com o Brasil, né? O Brasil está no meio dessa confusão. E hoje saiu mais uma reportagem aqui do Cláudio Dantas dizendo que um furo do Cláudio Dantas, dessa vez não fui eu que dei o furo, viu? Foi o Cláudio Dantas que deu o furo. Ó. Importadores brasileiros burlam sanções dos Estados Unidos e importam ureia do Irã. Então, aqui, a demanda do agronegócio brasileiro por fertilizantes tem levado os traders brasileiros a se lançarem em operações arriscadas envolvendo a importação de ureia diretamente do Irã. Hoje o terceiro maior fornecedor do insumo no Brasil. E o site registrou meses atrás o descarregamento no porto de Paranaguá de uma carga de ureia indiana do navio 10 Strong de bandeira panamenha. O graneleiro cumpriu um roteiro conhecido a partir do posto de Assuleié, no Irã, com escala na cidade do Cabo, né? E isso foi comprado por uma empresa aqui no Brasil, segundo a OFAC, a estatal foi usada para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Então é uma organização terrorista, está sancionada e isso pode levar a sanções secundárias aqui no Brasil. O Brasil está brincando com fogo com essa brincadeira. Veja, numa situação normal, se o Brasil tivesse uma relação normal com os Estados Unidos ou com a Europa, a gente poderia até se dar o luxo de, deixa eu passar um naviozinho ou outro ali, não faz diferença, um naviozinho, sempre passa uma coisa ou outra, coisa e tal. A questão é que nós não estamos numa situação de normalidade, nós estamos numa situação em que o Brasil está sendo muito questionado por seu alinhamento político, justamente por causa dos favores do Lula ao Irã e à Rússia e à China, né? Ou seja, o Lula está querendo mesmo jogar o Brasil no eixo do mal, a gente sabe disso. Sempre avisamos que se o Lula voltasse em 2022, iríamos para o caminho da Venezuela, e infelizmente é esse caminho que nós estamos indo mesmo, né? Então, essa é a situação, essa é a preocupação de todo mundo aqui. O Brasil ficando cada vez mais próximo desse pessoal e arriscando cada vez mais sanções da Europa e dos Estados Unidos por aqui. Isso pode ser uma catástrofe no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final.